boa noite. Vamos iniciar, então, mais uma reunião de estudo minucioso do Evangelho, né? Estudo do livro de Mateus. Nós estamos atualmente no capítulo 16, na passagem conhecida como fermento dos fariseus e saduceus, os versículos entre 5 e 12, né? Naquele momento em que Jesus está cruzando o lago, atravessando para o lado de lá, né? A gente fez um estudo sobre isso também. E em dado momento, os discípulos começam a debater entre eles algo que parece sugerir uma dificuldade que eles encontravam no momento. Ou algum desconforto físico geral, alguma fadiga geral, ou algum desconforto psicológico, emocional, também geral, né? E eles argumentam que talvez fosse a ausência de pão. Jesus tinha feito a multiplicação de pães e peixes, né, uma delas, e eles não fizeram a provisão, né? Eles não fizeram uma matulazinha de pão, de peixe para levar na viagem. Isso pode sugerir que fosse fome mesmo, mas também pode sugerir que eles tivessem sim assimilado, até porque Jesus é explícito nessa passagem, né? Se a gente voltar lá no texto ou nos estudos anteriores, vocês vão ver que Jesus é explícito, quando ele fala que o pão, ali no caso, era o pão do Espírito, né? Pode ser que os discípulos sabiam do que se tratava, a referência a pão, estivessem vivendo juntos ali um clima pesado, porque eles também tinham saído de uma discussão com um grupo de pessoas que eram antipáticas a Jesus, tinham antipatia de Jesus, que eram os fariseus e saduceus. Então, não dá para saber, mas é razoável considerar que eles soubessem do que se tratava o pão como alimento espiritual, né? As orientações, explicações de Jesus, talvez eles estivessem dizendo, talvez fosse necessário a gente ter estudado um pouco mais, ou lido um pouco mais, ou refletido um pouco mais para lidar com isso. E Jesus entra na conversa como educador, né? Ele deixa os alunos debaterem, isso a gente percebe no livro Jesus no Lar, que era a didática de Jesus, era essa, ele deixava eles debaterem livremente, em algum momento ele entrava na conversa, meio que para amarrar os pontos soltos e encerrar o assunto. E Jesus entra na conversa e parece sugerir para os discípulos que eles estavam encontrando a explicação errada para aquele desconforto ou para aquele problema. O interessante é que ele também parece sugerir que eles refizessem a pergunta, que é o versículo que a gente vai fazer hoje. Olha, vocês estão propondo a resposta errada porque fizeram a pergunta errada. Se a pergunta for refeita, for mudada, a resposta vai alterar também. Olha que educador. Porque o bom educador, gente, o bom professor, não é o que dá respostas para os alunos. É o que ajuda, ou inspira, ou sugere aos alunos que façam as perguntas certas. Entenderam? O Sócrates, o método maiêutico dele, né? Sócrates não fazia afirmações, ele só fazia perguntas. Todo o livro dos Espíritos é estruturado a partir da maiêutica socrática. Por isso que é um livro de perguntas e respostas. Porque as respostas são boas, não é só porque os espíritos eram muito superiores, mas porque o perguntador sabia fazer as perguntas certas. Se pusesse qualquer um de nós aqui para fazer perguntas para esses espíritos, não ia render, sabe? Não ia dar caldo. Mas Kardec sabia fazer as perguntas certas.
É o estudo dirigido, né? É propor perguntas certas, precisas, perguntas férteis, que aí você cria um meio para que as respostas certas fluam, surjam, floresçam naturalmente, espontaneamente, né? Exatamente. Então, olha só o versículo de hoje, Mateus capítulo 16, versículo 8. Só lembrando um pouquinho, na semana passada, a gente viu uma conjunção explicativa, porque junto, né? Otis em grego. Porque junto. Hoje nós vamos ver nós vamos ver outra coisa, nós vamos ver um pronome interrogativo. Se a semana passada a gente viu uma conjunção explicativa, hoje a gente vai ver um pronome interrogativo. Hoje a gente vai ver o porquê separado. É alguma coisa que a gente tem que orientar nossos adolescentes, viu, gente? Porque senão chega a vida adulta sem saber a diferença do porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento. Isso é importante. Bom? E a gente tem que amar profundamente nossa língua portuguesa, nossa amada língua. Somos lusófonos, né? Então, amar a língua portuguesa, e a gente faz um pouquinho isso aqui, né? Então, e Jesus, sabendo disso, escutando o papo entre eles, disse, ó, porque separado, viu? Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, que não tendes pães? Vou repetir. E Jesus, sabendo disso, disse: por que arrazoais, discutis entre vós, homens de pouca fé, que não tendes pães? Então, lá, no versículo passado, no versículo 7, diz assim: e eles arrazoavam entre eles, debatiam entre eles, concluindo o quê? Que eles estavam vivendo aquele desconforto, porque conjunção explicativa, porque não haviam levado pão. Agora aqui Jesus pega e fala assim, por que vocês estão discutindo entre vocês o fato de não terem trazido pão? Que equivale a dizer, por que essa pergunta e não outra? Entendeu? Por que vocês estão dizendo este porquê e não aquele porquê? Entenderam? Por que vocês estão discutindo entre vocês como causa do mal-estar a ausência de pão e não a presença do fermento dos fariseus? Por que vocês estão discutindo entre vocês a falta de aquisição de conhecimento espiritual e não a teimosia nos vícios, né, e nos equívocos dos últimos séculos? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como é que a gente vai querer estudar sobre o conhecimento do bem se a gente não para antes para debater a existência do mal? Onde? No outro? No mundo? Em nós? Olha a pergunta de Jesus. Por que vocês estão discutindo, ou homens de pouca fé, sobre a questão do pão, sobre a ausência do pão, sobre não terem maior ou mais pleno conhecimento espiritual? Que, gente, para bom entendedor, um pingo é letra. Para bom entendedor, os 10 mandamentos bastariam. Né? Alguém poderia dizer assim, eu estou passando pelo que eu estou passando, eu estou vivendo o que eu estou vivendo, ou eu cometi tais e tais erros, porque eu não consegui completar de ler, não consegui completar a leitura dos 400 e tantos livros do Chico.
porque eu ainda não li o Paulo Estevão completo. Comecei a ler e parei. É por isso que eu estou errando. Será? Se com os 10 mandamentos já dá para fazer, o Gesiel já fazia tudo. Ele só conhecia Isaías, os profetas, e a lei de Moisés. E já tinha sido capaz de perdoar o Licínio Minúcio, que havia assassinado o pai dele. Então, o problema maior nosso é o conhecimento sobre as leis da vida ou a persistência no crime? Qual que é o nosso problema? Gente, se conhecer as leis fosse garantia de honestidade, não tinha tanto advogado corrupto, juiz corrupto. Hein? Promotor corrupto, desembargador corrupto. É por falta de conhecimento da lei? É o nosso caso. A gente erra por falta de conhecimento? Não é. A gente erra por falta de espiritualidade? O sujeito vai em 3 reuniões de estudo na semana, lê um livro espírita por mês, vai em todos os congressos e seminários espíritas pelo Brasil afora. O que ele vai alegar em termos de ausência de conhecimento sobre assuntos espirituais? O quê? Ele não pode alegar nada. O problema ali é outro. Muda a pergunta que você vai descobrir o problema. Muda a pergunta. Uma das últimas músicas da Rita Lee, Change la question, em francês. Change la question. Muda a pergunta. E aí ela completa o verso. Pourquoi? Por quê? Olha, a pergunta aqui no versículo é por quê? Gente, se nós trouxermos para nós, por que eu separei aqui, ó, já está sublinhadinho, palavra-chave da noite, palavra do miudinho, a do miudinho na semana passada foi por que junto, conjunção explicativa. Hoje é um pronome interrogativo, por que separado? Em grego é tis. Aí eu vou dar uma dica, o pessoal lá do NEP, o Jonas, lá do NEP, que cuida do NEP Search, vai lá e dá uma corrigidinha lá, importante, porque o dicionário Strong, que é um dicionário bilíngue, né, de grego, português, ele dá uma derrapadinha. O tis do grego, sem um acento no i, né, no caso do I, a gente está fazendo a transliteração, T-I-S, né? Sem o acento, ele não é um pronome interrogativo. Ele é um pronome indefinido. Mas quando coloca o acento, olha, um acento, colocou o acento, virou um pronome interrogativo. E ele é uma palavra para todos os pronomes interrogativos, praticamente todos os pronomes interrogativos das línguas latinas, né? No português. Então, como, onde, quem, o que, por quê, o tis serve para qualquer uma delas. Se tiver o acento. Até anotei aqui, ó, do dicionário que eu tenho em casa, né? O pronome interrogativo tis ou ti, correspondentes ao latim quis, quid, cur é por quê. Se distingue do indefinido tis sem acento, correspondentes ao latim aliquis, quis, quidam ou quidam, depende se é um vulgar ou um latim clássico, né? Pelo acento. Um é pronome indefinido, outro é pronome interrogativo. Por que é importante isso? Porque Jesus
Nesse versículo e em vários outros, as ocorrências com essa palavrinha ti são muitas. No Novo Testamento, ele está dizendo para a gente: façam perguntas. Façam perguntas. O negócio é tão sério que o primeiro livro espírita de todos é um livro feito de perguntas. Um livro só de pergunta. O que Kardec fez aquele livro? Perguntou. Façam perguntas. Só que aí, lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz perguntas para os espíritos. Certo? Aqui, Jesus, de uma maneira muito sutil, está dizendo para os discípulos: façam perguntas para si mesmos. Porque o que Jesus ia perguntar para os discípulos? Pensa, o que Jesus não sabe, Sueli? Ah, Jesus fez pergunta para os discípulos que não sabem, que não sabia? Não, é uma pergunta retórica. É ele dizendo: perguntem isso para vocês. Perguntem o porquê para vocês mesmos, Toizinho. Toizinho, mas é tão elementar que é assim. Você chega na porta do centro, olha aí, para na porta do centro, não sai abrindo o cadeado e entrando, não. Porque a gente é assim, né? E a gente entra num papo bom. Não. Na igreja católica, um católico não entra na igreja sem antes fazer. O espírita não deveria entrar, aliás, nenhum religioso, mas vamos pegar os espíritas. Entrar no centro espírita sem antes parar, olhar para frente do centro e fazer a seguinte pergunta: por quê? Por que eu estou aqui? Por que eu vou entrar aí dentro? A gente frequenta uma casa espírita, Sebastião, 30 anos, sem fazer essa pergunta. Por quê? 35, né? 43 anos, eu vou descontar a minha infância aí. O momento em que eu comecei a vir, assim, já meio emancipada, minha mãe, né? Porque antes ela falava: você vai ou eu te dou uma rodada na cabeça, né? Uma vassourada na cabeça. Então, depois que eu emancipei da minha mãe, desde os 15 anos, ali eu já devia ter começado a fazer essa pergunta: por quê? Vinha na mocidade, todo sábado à tarde, juventude espírita. Por quê? Um coordenador de juventude, ali já dá para trabalhar isso. Na infância, talvez não. Mas um coordenador de juventude, ele já tem que, na primeira reunião do ano, falar para os meninos, os adolescentes, lá, e falar: ó, gente, primeira coisa que nós vamos debater, por quê? Muitos aqui, as meninas vão responder: porque minha mãe mandou. Porque meu pai disse que era para eu vir. Porque se eu não vier, ela disse que eu não posso ir no futebol depois. Que ele responda isso. Mas o que ele começou a aprender ali? A fazer perguntas. Por quê? Ó, aí eu separei duas referências cruzadas. Essas referências cruzadas, ela tem uma coisa especial, as duas. O papel delas aqui hoje, nessa noite, é mostrar como em vários outros momentos, além desse, Jesus convidava os discípulos a perguntarem coisas para si mesmo. Por exemplo, lá em João, capítulo 1, versículo 38, ou seja, Jesus nem tinha aparecido na história ainda direito, na narrativa de João, a estrela era João Batista ainda, né? Então, João Batista dá um toque assim, fala assim: olha lá, ó, Messias, vocês estão achando que eu sou Messias? Olha lá, o Messias lá é meu primo. 2 ou 3 dos discípulos de João Batista, que depois seriam discípulos de Jesus, né? André, Pedro, João, Tiago, eram os 4 primeiros, né? 2 deles começam a seguir Jesus. Jesus vai saindo de fininho, né? Eles começam a seguir Jesus, meio que para saber onde Jesus morava. Ah, esse então, o primo do João, ele aparecia aqui direto, é verdade. Ele é o Messias.
Começam a seguir Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes. Você lembra, né? Ó, perguntou-lhes: que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, né? Rabi, mestre, onde moras? Eu já trabalhei esse versículo aqui, a Adriana lembrou bem. Só que da outra vez eu trabalhei essa pergunta, que buscais? Não foi? Que é a pergunta que deveria, eu disse na ocasião, deveria estar escrita em neon, em lâmpadas de LED, na porta de todos os centros. Vem o nome do centrim, Grupo Espírita Unidos Parçal, no fim embaixo vem a pergunta. Que buscais? Aliás, eu vou falar com o Walter Paiva, às vezes a gente põe essa pergunta aí na frente. Que buscais? Hoje eu queria chamar a atenção para uma outra pergunta, essa os discípulos fazem para Jesus e que está nesse mesmo versículo. Onde moras? É uma pergunta para a gente fazer em toda a prece, toda oração dirigida para Jesus, a gente se perguntar, dona Cintia, mestre, onde moras? Porque a gente passa 40 anos, 35 anos, né, Sebastião, frequentando uma casa espírita, achando que Jesus mora ali. Eu mesmo já me peguei falando para o Chico alguma coisa tipo, vamos lá visitar Jesus vindo para o centro, né? Não, Jesus não está aqui. E tá. Fala, Toizinho. Fica uma dúvida, como que a gente vai sair da infância? Ô, Toizinho, falei para fazer pergunta, mas não precisava pegar pesado assim. Gente, o Toizinho, Antônio Nogueira, mestre Antônio Nogueira, eu ficou empolgado com a ideia de fazer pergunta e perguntou para mim, quando que a gente vai sair da infância? Eu tenho uma resposta. Quando a gente aprender a fazer as perguntas certas. O Paulo deu um exemplo, né? Senhor, o que queres que eu faça? Pronto. A carreira de apóstolo de Paulo de Tarso começa quando ele começa a fazer as perguntas certas. E ele começa a fazer as perguntas certas de joelho, nas portas de Damasco. A primeira pergunta dele já é a mais linda do mundo, que equivale mais ou menos a essa pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Que foi antes dessa, viu, Euridice? Quem és? Porque ele vê que clarão, ele desconfia. Ele fala assim, eita, será que é o meu perseguido? Mas ele faz a pergunta, quem és? Essa pergunta, que é a primeira pergunta que Paulo faz para Jesus, a segunda é, que queres que eu faça? Essa pergunta, quem és? A primeira, Jesus já tinha provocado os discípulos a fazerem essa pergunta lá em Mateus capítulo 16, versículo 15, que é a minha segunda referência cruzada. Jesus reúne os 12 e faz uma primeira pergunta para eles. Quem o povo diz que eu sou? Quem a multidão, lembra a diferença? Multidão, discípulo, antagonista, lembra que eu fazia essa divisão? Quem a multidão diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Aí em seguida ele faz outra pergunta. Aí muda a pergunta. Aí ele vira para os discípulos e fala assim, e quem... Porque primeiro Pedro fala assim, o povo fala que o senhor é o Elias, tal... O Elias que haveria de vir e tal. Aí Jesus muda a pergunta, fala assim, mas e vós? Aqui, quem dizeis que eu sou? Perguntou Jesus. Aí eu quero saber dos discípulos. Vocês já se perguntaram, como Paulo, mestre, quem é você?
E Pedro dá a resposta. Como a pergunta certa foi feita, ele dá a resposta certa. Você é o Messias. Hamashiach. Você é o governador do orbe, o gestor da casa planetária, o diretor da escola, o diretor do presídio, o diretor do hospital. O Cristo, o Messias, do Deus vivo, do Deus de Israel. Fez a pergunta certa. A pergunta que a gente não se faz, gente. É o elementar, é o óbvio, né? O óbvio que não é tão óbvio. A gente não se faz essas perguntas. Que buscais? O que eu estou fazendo aqui? Quarta-feira à noite, né? 8h15 da noite. O que eu estou fazendo nesse salão? O que eu vim buscar? O que eu estou procurando? Comunhão com Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus? Entenderam? Estão vendo, né? Por que eu ainda estou na infância? Pergunta, né? Por que eu ainda estou na infância? Porque eu ainda não sei fazer perguntas. As perguntas certas. O Chico já faz umas perguntas embaraçosas, né? Umas perguntas cercadas de afirmativas, assim, né? Por exemplo, esses dias eu comentei, assim, estava assistindo um desenho animado, aparece um sujeito com uma motosserra, uma serra elétrica, né? E ele falou assim: pai, qual o nome dessa arma de matar árvore? Tem um nome, mas na pergunta dele já está embutida ali uma percepção dele. Ele viu, o que é aquilo? A ferramenta? Não, aquilo lá é uma arma de matar árvore. Né? Só quero saber o nome disso, mas eu já sei o que é. Na observação. Esse espírito esse espírito inquiridor, né? Esse espírito pesquisador, era um traço característico de Eurípides, de Bezerra de Menezes, é assim? De Allan Kardec. São espíritos inquiridores, eles fazem perguntas o tempo inteiro, e aí vão descobrindo a vida, e descobrindo a si mesmo. Né? Lá no Livro dos Espíritos, que é um livro todo de perguntas, né? Então ele tinha que estar presente nesse estudo hoje, no livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 12, Perfeição Moral. O conhecimento de si mesmo, né? O item 5, conhecimento de si mesmo. Tem a questão 919. Essa questão, Luiz, ela é meio batida, ela é clichê já, porque a gente fica falando nela o tempo inteiro. Mas o negócio é que a gente ainda não fez as perguntas certas sobre essa pergunta. Hoje tô uma viagem isso tudo. Entendeu? Porque você faz perguntas para pergunta. Tem respostas que ele responde de forma diferente. Sabe por quê, dona Joana? Tem respostas que ele dá ali que estão nas linhas. E tem respostas que ele deu que estão nas entrelinhas. Quando você faz perguntas para as perguntas, você não está explorando as linhas, você está explorando o implícito. O que está entre, o que está na terceira margem do rio. O não dito daquilo que foi dito. Hein? Então vamos lembrar a pergunta? A pergunta de Kardec é a seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aqui já cabe 2 perguntas. A primeira pergunta, mais elementar, é: por que importa saber isso? Por que eu preciso saber disso? Kardec quer saber qual que é o meio mais eficaz para você não cometer o mal. Mas por que é importante saber isso?
Sempre separado. Né? O pronome interrogativo sempre separado. Por que é importante eu saber isso? Por que eu preciso saber? Porque para quem não importa o mal feito, para aquele que não se importa com o mal que realiza, essa pergunta não faz sentido. Entendeu, Torzinho? Então eu faço uma pergunta para a pergunta. Por que para mim é importante ler essa pergunta? Aí a consciência responde. Porque eu não aguento mais errar. Porque eu não aguento mais o desconforto de praticar o mal. O desprazer de praticar o mal. Porque eu estou entediado com os malefícios que eu realizo. Porque eu me cansei de fazer o mal. Estou farto de fazer o mal. Pronto. Entendeu? Já ficou cansativo. Mas eu só chego a essa conclusão e prossigo na resposta depois que eu fiz essa pergunta para a pergunta. Porque senão eu podia fechar o livro ali. Fiz essa pergunta para a pergunta. Opa, eu quero saber isso. Aí eu disse que eram duas perguntas, né? Você vai fazer uma pergunta. A segunda pergunta é: por que ele acrescentou esse meio, ou essa maneira prática, meio prático? Por que Kardec introduziu isso na pergunta? Porque ele quer saber o meio prático, a maneira prática, concreta, tangível, real, de não se praticar o mal. Entendeu? Porque Kardec está se colocando, sobretudo, no lugar desse leitor que fez a primeira pergunta. Kardec está pensando, se o sujeito fizer a primeira pergunta, ou seja, ele vai chegar à resposta de que ele está cansado disso. De que ele quer realmente, de fato, resolver o problema. Pôr um ponto final nessa história. E a gente não resolve um problema, a gente não põe um ponto final numa história ruim, se não for agindo, praticando, fazendo. Não é só refletindo, é fazendo. Não é só lendo. Pronto. Gente, olha o debate que nos suscitou só a pergunta. Mas você só extrai isso se você faz as perguntas certas. Por qual? Diz. Por quê? Então, quando você vai ler o Livro dos Espíritos, não é ficar ali virando página. Você tem que ruminar. Você tem que saborear, tem que ficar fazendo perguntas para as perguntas o tempo inteiro. Não ter pressa. Sabe, esse livro... Eu fico preocupado quando alguém fala assim, nós montamos um grupo... o ano passado a gente montou um grupo de estudo do Livro dos Espíritos e já conseguimos terminar ele passando para o Evangelho. Eu falei, nossa. Em um ano vocês acabaram o Livro dos Espíritos? Eu falo. Em um ano. Entendeu, Euridice? O que acontece aqui com o miudinho? Tem gente que não adianta, não vou, né? Tem gente que não tem paciência para isso não, gente. Mas tem gente que não tem paciência. Né? Outro dia eu estava vendo os comentários lá no YouTube e alguém falou assim, nossa, cadê as curtidas? Cadê os compartilhamentos? Meio que chamando o resto da turma, vamos curtir e compartilhar, né? Aí uma colega foi e comentou debaixo desse comentário, assim, amigo, a gente pode até fazer isso, mas não vai adiantar. Tem pouca curtida, tem pouco compartilhamento, relativamente tem pouco, porque é muito profundo. Porque a gente é chamado a fazer perguntas, e fazer perguntas implica em você receber respostas que você não quer receber, o que você não está pronto para receber.
Nosso salão tá vazio, gente. Esse salão tá vazio. É um salão que cabe 70 pessoas. Nós não estamos em 20. Entendeu? Então vamos lá. A resposta. Agora nós vamos fazer perguntas para a resposta, hein? A resposta é lacônica. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O meio prático. O que eu tenho que fazer de concreto, de real, de prático, para não praticar o mal mais? Me conhecer. Encerrou aqui? 1919? Não, porque Kardec fazia perguntas para as respostas. Aí Kardec pega e faz uma pergunta para essa resposta. Como é que a gente se conhece? Aí a gente vai na nossa pergunta. Ó, não, essa primeira resposta, ao que tudo indica, já é Santo Agostinho. Já é ele que deu a resposta. Né? Aí vem a 919A, que é Kardec fazendo uma pergunta para a resposta. Então Kardec diz assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, ou seja, eu já conheço Sócrates, meu amigo. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio, ou seja, e porque eu sei a importância disso que você me disse, eu vou fazer a seguinte pergunta: qual o meio de chegar a isso? Como é que eu me conheço? Como é que eu conheço a mim mesmo? Aí vem, né? A resposta clássica, o conhecimento de si mesmo é a resposta clássica começa assim: um sábio da antiguidade, né? A primeira resposta. Aí, em 1919, Santo Agostinho pega e fala assim: olha, eu vou falar como a minha receitinha de bolo. Santo Agostinho não falou isso, não, Vitor. Mas ele disse mais ou menos. Ele falou assim: ó, vou falar a minha receitinha de bolo. Era a seguinte: Aloísio vai condensar. Todo dia antes de dormir, toda noite antes de dormir, eu fazia perguntas para mim mesmo. Por quê? Quem? Onde eu estava ao meio-dia? Eu sinto que foi naquela hora que meu dia começou a azedar. Onde eu estava? Eu estava num ponto de ônibus conversando com alguém. Primeira pergunta. Lembrei. Eu dei uma má resposta. Para quem? Para minha mãe. Ela estava no ponto de ônibus comigo e eu respondi ela mal. E eu vi que ela ficou triste. Por quê? Essa é sempre a última pergunta. Porque ela é mais profunda. Por que eu fui estúpido com a minha mãe? Por quê? Tá vendo? Gente, se você não quiser dormir muito tarde, vai dormir cedo. Porque se você for deitar às 8, esse processo vai das 8 à meia-noite no mínimo. Das 8 à meia-noite no mínimo. Se você for dormir à meia-noite, eu costumo dormir meia-noite, meia-noite e meia, você vai nessa até às 2 da manhã. Todo dia. Aí vem as observações. Eu fui selecionando dessa vez, a resposta é enorme, mas eu selecionei algumas frases de impacto de Santo Agostinho nessa resposta da 919A. Primeiro, ele diz assim: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Kardec não quer saber como é que a gente se melhora? Como é que você se torna melhor? Conhecendo a si mesmo. Como? Fazendo perguntas a si mesmo. Ele tinha um horário preferencial dele, à noite. Mas você pode fazer isso qualquer hora do dia, em qualquer circunstância.
Você não pode é deixar de fazer perguntas para si mesmo. Não é pergunta para os outros, não. Minha família tinha uma mania, ainda tem um pouquinho, de procurar o César Carneiro, o Walter Barcelos, os companheiros mais experientes, estudiosos, para fazer perguntas para ele. Né? Ah, estava com um problema no casamento, ia lá, no Aurélio Agostinho, sexta-noite, esperava uma hora que o César Carneiro, né, assim, Euridice? Estava mais de folga e chamava ele para conversar e fazia perguntas, pedia conselho, né? Fazia perguntas. O que a gente não percebe é que você não tem que fazer perguntas. Você pode até fazer, mas as perguntas principais você tem que fazer para quem? Para você mesmo. Como esses sujeitos são muito safos, sabe como é que eles aconselhavam? Fazendo as perguntas que a gente devia estar fazendo para nós mesmos. Então, às vezes, minha família saía meio frustrada assim. Eu fui fazer uma pergunta para o Valtinho me devolveu uma pergunta. Na verdade, o Walter Marcelo está dizendo, olha, eu vou te fazer a pergunta que se você tivesse feito para você mesmo, você não estava aqui conversando comigo. Já que você não teve coragem de fazer, eu vou fazer. Eram perguntas, às vezes, cabulosas, né? Constrangedoras. Sabe por que a gente faz tanta pergunta para os espíritos no final das reuniões mediúnicas? Sabe? Ah, vou no centro tal, porque ela tem comunicação mediúnica, né, aberta ao público, eu vou fazer pergunta para o benfeitor. Não faz pergunta para você mesmo. Tem que fazer para os benfeitores, não. Tem que fazer para você. Espíritos sérios não vão te responder sobre perguntas que você devia ter feito para você mesmo. Se ele te der a resposta, pode saber que aquela pergunta que você fez para ele não era a mais importante. A mais importante, eles ficam aguardando que a gente faça para nós mesmos. Até porque, normalmente, essas perguntas importantes que nós deveríamos fazer para nós mesmos é o inconfessável. Você não vai verbalizar isso. Você não vai expressar isso, exteriorizar isso. Não vai. As perguntas, o porquê com P maiúsculo, você só faz na calada da noite e no mais absoluto silêncio. Entendeu? Tem uma mensagem do Emmanuel pequenininha, ele fala, não sei se alguém pergunta para ele sobre separação, você decide. Não é? Pronto, né? Aí olha só, o sujeito chega e fala assim, eu não sei se eu fico casado com a minha mulher ou se eu largo dela. Você devolve a seguinte pergunta, por que você casou com ela? Você devolve com uma pergunta, por que você casou com ela? Notem bem, essa pergunta que você devolve para ele, quem devia ter feito essa pergunta? Ele próprio. Não é? Talvez a resposta eu casei por interesse, é verdade. Eu lembro que não sentia nada. Eu casei porque ela tinha um bom salário, tinha uma herança. Agora eu já fiz meu pé de meia, cansei. Quero separar. Não é? É. Ah, mas é por causa de incompatibilidade de gênios, né? Por causa de, né? Sem querer parafrasear o Aldir Blanc, né? Mas a questão é a seguinte: mesmo quando eu gosto, mas não quero ficar casado, o que você deve perguntar é: quando eu casei, olha, por que eu casei? Para ser feliz ou para fazer feliz? Entendeu? Essa pergunta nunca precisou de uma crise do casamento para essa pergunta ser feita.
Quando eu casei, porque se a resposta for, eu casei para ser feliz, pronto, então separa. Sabe por quê? Porque ele não vai conseguir te fazer feliz. Felicidade não depende do outro. Se a sua expectativa é essa, deu ruim. Eu casei para vê-lo feliz, para fazê-lo feliz. Então, insiste. Persevera. Você casou para isso. Se ele ainda é difícil, é porque você ainda não conseguiu fazê-lo feliz. Estão vendo? Como tudo na vida. Isso que eu falei no casamento vale para a relação com os filhos, vale a relação. Eu estou insatisfeito com o meu emprego, Adriana. Eu não gosto do meu emprego. Por que você está aqui? Que buscais? Não é? Que é uma pergunta que a pessoa tem que fazer para quem? Para ela mesma. Por que eu estou nesse emprego? Por necessidade material? Então, tente se satisfazer só com dinheiro. O dinheiro não é o bastante, não é tudo que eu queria, então você vai permanecer infeliz. Você já tentou? Pergunta para você mesmo. Luiz, você já tentou encontrar outras razões, além da financeira, para estar aqui? Não, nunca pensei nisso, não. Será que elas existem? Pode ser. Tá vendo? Comentário de Santo Agostinho. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, né? Tem aquele ditado, eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. Quando estáis indeciso quanto ao valor de uma das vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Olha só, se eu tomar essa decisão, isso vai ter consequências. Para mim e para os outros. E se fosse uma outra pessoa que estivesse fazendo aquilo? O que eu pensaria sobre? Uma coisa boba. Né? Aqui na esquina do centro aqui tem um negócio interessante, assim, que se você virar para a direita, você vira o certo, seguir na placa, mas tem que dar uma volta danada ali na Elias Cruvinel, para quem vem aqui, né, da rua de trás, né? Uma volta danada na Avenida Elias Cruvinel para chegar aqui no centro. Mas se você virar na contramão, você encurta o caminho pela metade, né? Não é assim, né? Você economiza sinaleiro, um monte de coisa. Aí você está se perguntando assim, e aí? Eu viro para cá e me atraso para a reunião, ou eu cometo um delitozinho de trânsito e chego mais no horário certo da reunião? Aí, o que o Santo Agostinho está te propondo? Pergunte o que eu pensaria se eu visse alguém fazendo o errado. A pretexto de ser pontual na casa espírita. O que eu pensaria? Tá vendo? Então, os questionamentos. A gente tem que estar o tempo inteiro se fazendo perguntas. Aí ele continua. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência. Eu sublinhei, explore a sua consciência. Como é que se explora a própria consciência? Fazendo perguntas para ela. A fim de arrancar dali, extrair. Arrancar dali as más tendências como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Se eu não fizer perguntas para minha consciência, as cobras e os lagartos, né? As pulgas e os, como diria o Titãs, os bichos escrotos, né? Saem dos esgotos, né? Não vão sair dos esgotos, não vai vir à luz. Como é que você dá uma faxina sem arredar os móveis, sem fuçar naquela gaveta que há 5 anos você não abre? Não é assim?
E aí o Santo Agostinho finaliza dizendo: formular, gente, olha a importância desse versículo que nós estamos estudando hoje, como ele já estava aqui, ó, no 919, comenta ele, ó, formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Depois que você fizer a primeira pergunta, eu vou chamar assim de pergunta autopsicanalítica. Que é aquela pergunta psicanalítica que quem faz não é o seu psicanalista, é você mesmo. Aliás, o psicanalista só te dá alta, não é o dia que você respondeu todas as perguntas. Sabe quando é que o psicanalista te dá alta? Os psicanalistas que estão assistindo vão lembrar disso. Ele te dá alta o dia que você se torna capaz de continuar fazendo essas perguntas sem precisar dele. Quando você se torna maduro para fazer essas perguntas sem medo. Na hora... Oi? Isso. O dia que você se torna emancipado, maduro, para continuar o processo de autoinquirição, o processo de autopergunta, sem precisar que outra pessoa te conduza, te pegue pela mão para fazer isso, pronto. Por isso que Santo Agostinho fala aqui, ó, você perde o medo de multiplicar as perguntas. Você saiu da infância. Né? Você saiu da infância, Tonzinho. Aí você se tornou psicologicamente maduro, saiu da infância. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Olha, o que o Santo Agostinho está dizendo? Não vai demorar tanto. Você para 10 minutos. Em 10 minutinhos você faz muita pergunta. Você não acha a resposta para ela. Você vai passar o resto do dia procurando resposta. Mas formular as perguntas em 10 minutinhos você faz. Minha mãe está dizendo, tentou 2 dias fazer isso. Você não desistiu de formular as perguntas. Você só parou na resposta das primeiras. Entenderam? Pode ser que as 3 primeiras perguntas que você fizer para si mesmo, Tânia, sejam tão assustadoras que você não encontra coragem para responder essas 3 e o método é cumulativo. Enquanto você não responder as 3, as outras não surgem. Elas não se multiplicam. Você fica empacado nessas 3. Fica travado nelas. Cara, esse miudinho hoje, eu vou ter que assistir ele depois. Hoje o negócio tá lá. Vou ter que assistir depois ele com calma. Oi, Euridice. Se você for muito coitadinho de mim, né? Tadinho de mim, essa pergunta doeu na canela. Você não faz as próximas. As próximas só surgem quando você encontrou respostas para as primeiras perguntas. Então, esse negócio de enxaqueca, insônia, é um negócio legal, gente. Né? Só sofre de... vou dar uma boa notícia. Só sofre de insônia quem tem a consciência desperta. Esse negócio de sono dos justos, né? Os justos, gente, não dormem mais. Eles não precisam encarnar. E quando eles reencarnam, igual Kardec, Chico, eles dormem pouco para servir os outros. Esse negócio de dormir. Eu tenho uma pessoa que dorme a noite inteira, ela não tem problema de sono, pode saber que ela ainda não foi capaz de fazer as perguntas certas. Se você fizer... Gente, dependendo da pergunta que você se fizer... à meia-noite, hein? E por isso que é bom fazer leitura antes de dormir. Eu vou ler Ave Cristo, né? Ler antes de dormir. Porque a leitura do Emmanuel é uma leitura provocativa. Né? Você tem um romance também para esclarecer. Mas... Então não pega o romance do Emmanuel, não. Porque se pegar o romance do Emmanuel, né, Adriana? Aí não dorme. É um
vocês devem assistir uma comédia romântica, né? Não é? Ó, muitas faltas que cometemos, agora é comentário de Kardec, viu? Depois que Santo Agostinho dá a resposta, aí vem um comentáriozinho de Kardec. Kardec, ele fala assim, não, eu vou fazer um adendo. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Entendeu por que a importância da pergunta? Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não perscrutarmos a natureza e o móvel de nossos atos. Se nós tivéssemos o hábito mais constante de fazer essas perguntas, a gente não, pelo menos os erros pequeninos, a gente não cairia. Né? Pelo menos os erros pequeninos, não. E aí ele encerra o comentário dele. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Sabe o que Kardec está dizendo? Ele fala assim, entrar num centro espírita, a gente sempre vai nas casas espíritas, você chega no salão, aí o pessoal coloca frases, não é assim? No quadro, né? Tem frase ali, ó. Nós estamos vendo aqui, ó, frases do Eurípides. O Kardec está dizendo um negócio interessante. Olha, ele falou assim, você chegar num centro espírita, olhar num cartaz, num painel, num mural, numa lousa, e encontrar uma pergunta, pode ser, não, pode ser não. Ele falou assim, vai ser mais importante do que encontrar uma frase pronta de um benfeitor. Ele não está dizendo que não é importante encontrar. Você chega, vê uma frase do Emmanuel, uma frase de Eurípides Barçanufo, maravilhoso, te conforta. Mas, se você chega e encontra um que buscais, simples, lacônico, conciso, aquilo talvez mexa com a pessoa muito mais que uma frase pronta. A gente é cheio de fazer postagens com frases bonitas que a gente vê nos livros, vê uma frase, ou então alguém postou, você compartilha, uma frase bonita de Eurípides. Aliás, eu estou com um projeto, me ocorreu aqui agora, eu vou começar a postar lá nas redes sociais do Mildinho, até para Juju criar um Instagram no Mildinho, só para postar umas perguntas doídas. Hein? Vocês vão ver, ninguém vai compartilhar. Dependendo da pergunta que fizer, Adriana, a pessoa corre e abaixa a tela do computador, né? Quer nem ver. Né? Para de seguir. Porque o negócio é fazer pergunta. A pergunta. Por que Freud é tão indigesto? Porque ele faz perguntas, né, sobre a psique, a sexualidade, o desenvolvimento psicossexual do espírito, sobretudo na fase da infância, que gera um mal-estar. Mas é lógico que gera mal-estar. Vocês já ouviram falar de uma reforma numa casa sem mal-estar? Poeira, né? Assim, barulho de serra elétrica, de furadeira, o pó do tijolo, todos os móveis amontoados num cômodo só. Tem reforma na casa que não seja desagradável? Não tem. Às vezes a gente precisa reformar a casa, fica adiando porque sabe que é difícil. Fazer perguntas para si mesmo é iniciar um processo de reforma da casa mental. Bom, agora nós vamos para o livro A Verdade Responde, de Emmanuel. Aí nesse livro ele tem um prefácio, uma apresentação, que se chama A Verdade Responde. E ele começa o livro dizendo assim, as indagações sempre se renovam. Olha aí, que o Santo Agostinho te falar
tinha falado sobre multiplicar as perguntas. As indagações sempre se renovam em toda parte. Inquirições da vida, do mundo, especialmente as respostas, em todas as circunstâncias foram baseadas nas interpretações pessoais daqueles que as formulam. Então, olha só, você faz uma pergunta para a vida te responde, de alguma maneira ela vai te responder, e a resposta vai te provocar, aguçar a subjetividade, ou seja, você vai tentar interpretar. E como é que a gente interpreta um texto? Fazendo perguntas para o texto. Vocês lembram a prova de interpretação de texto? É assim? A professora dava um texto e depois do texto o que ela fazia? Perguntas. O livro da vida, né? Os fenômenos da vida, as circunstâncias, são um grande texto a ser lido. Mas você só vai interpretar, decodificar as informações contidas no livro da vida se souber fazer perguntas para essas circunstâncias. Aí ele acrescenta: sábios de todos os tempos e procedências se manifestam no assunto para reconhecer que as suas teorias ou análises sofrem alterações em suas estruturas. Vou parar aqui. Se você pensar nos grandes pensadores da humanidade, eram corações inquietos. Pega um Leonardo da Vinci, né? Pega um Giordano Bruno. Quem que eram? Pessoas inquietas, porque eles formulavam perguntas para si mesmo, para a vida, e as conclusões a que eles chegavam lhes suscitavam novas perguntas. Então, eles nunca cessavam numa conclusão. É a dialética, né? Eles tinham uma atividade mental extremamente dialética, né? Tinha uma tese, uma antitese ou antítese e uma conclusão. Só que essa conclusão já era a tese para um novo questionamento. E eles não paravam de pensar. A rede social, hoje em dia, nos emburrece. Porque as pessoas não fazem questionamentos, elas defendem pontos de vista. E quando elas defendem ponto de vista, ela não está querendo um debate, ela está querendo te convencer. Você entra, não quer ser convencido e quer convencer. Então fica aquela troca de afirmações. É isso e o outro. Não, é outra coisa. Não existe questionamentos. O que faz o carro andar, a roda girar, são os questionamentos. Onde não existe mais questionamentos, só existem verdades ou pseudo-verdades, né? As fake news, fake informações, fake afirmações. Onde não existe mais questionamento, não existe sabedoria. Você dá tudo, né? Você pega um mudança. Pra tudo! Só chegamos onde chegamos por causa dos questionamentos. Isso pode ser mais leve, isso pode ser mais útil, isso pode economizar tempo, a bateria disso pode ser melhor, eu posso fazer mais coisas. Como é que eu sei? E vai. Como é que eu sei que eu sou mais inteligente que o chat GPT? Porque o chat GPT sabe dar respostas. E eu sei fazer perguntas. O que diferencia a inteligência artificial da inteligência humana? Saber fazer perguntas. Mais do que dar resposta. E aí continua. O que nos compele a declarar que mesmo nós, os amigos desencarnados, olha o que o Emmanuel vai dizer. Mesmo nós, os amigos desencarnados, às vezes, modificamos informes e concepções no desdobramento das tarefas individuais ou nos eventos evolutivos. Eita!
Emmanuel está dizendo, olha, eu aqui não paro de pensar, de fazer perguntas. E pode ser que ao fazer essas perguntas eu chegue a conclusões que sejam mais sofisticadas que algumas das conclusões às quais eu cheguei há 100 anos atrás. Um autor encarnado, isso é muito comum quando a gente vai estudar, por exemplo, você pega, por exemplo, um autor como Vygotsky. O Vygotsky, a obra dele tem duas fases, né? Sobre psicologia do desenvolvimento. Né? A primeira fase é considerada mais ingênua, a segunda é considerada mais profunda. Mas quem for estudar Vygotsky tem que ler as duas fases, justamente para perceber como o autor foi amadurecendo o pensamento dele. Não é assim? Aí você pega o Pablo Picasso, também a obra dele é dividida em fases. É um pintor, mas é um pintor que foi fazendo perguntas sobre a natureza da arte ao longo da sua carreira. Então tem, né, aquele negócio, fase isso, fase aqui, fase azul, fase amarela. Né? O que é isso? É um processo de amadurecimento. Aí o Emmanuel está dizendo que os espíritos também. Você pega Santo Agostinho e lê, sei lá, Cidade de Deus. Lá no início da Idade Média. Santo Agostinho, lá do século V, né? Século IV, aliás. Perdão. Você pega o Santo Agostinho depois da obra kardeciana, não é mais o mesmo espírito. Nas duas, ele era filósofo, continua a ser filósofo, era um grande pensador, continua a ser um pensador. O tema fundamental dele é a questão da espiritualidade, continua sendo, mas as perguntas mudaram. Cada vez mais saindo da infância. Estão percebendo isso? Então, gente, olha só. Hoje a gente está lendo o Emmanuel. O Emmanuel daqui 1000 anos não é o mesmo Emmanuel. Ah, Luiz, mas a gente vai ler livros do Emmanuel daqui 1000 anos? Sim, com um detalhe. O Aloísio que lê o livro do Emmanuel de hoje não será o Aloísio que lerá os livros do Emmanuel daqui 1000 anos. O autor amadureceu e o leitor também. Eita, hein? E pode ser que alguns textos de 2000 anos atrás continuem sendo lidos e interpretados. Por quê? Porque talvez, isso é muito louco, um texto, Apocalipse, por exemplo, que foi escrito há 2000 anos atrás, estava 6000 anos à frente do seu tempo. Logo, 2000 anos depois que ele foi escrito, ele continua sofisticado, porque ele ainda exigiria de mim mais 4000 anos de amadurecimento. Entenderam? Passaram-se 2000 anos e ele continua sendo sofisticado, porque eu ainda preciso amadurecer mais 4000. Que viagem que tá esse estudante, estou achando maior barato. Chega, porém, um dia em que a verdade nos surge na vida íntima, pergunta consciencial, esclarecendo-nos e preparando-nos para novos passos no rumo do conhecimento superior. Esse conhecimento superior, gente, não é um conhecimento sobre Deus. Deus, para espíritos que estão ainda numa fase evolutiva hominal, ainda é o inalcançável. Nós ainda estamos numa fase em que o conhecimento superior aqui, ao qual Emmanuel se refere, é um conhecimento sobre si mesmo. Quando fala assim, estou em busca de um conhecimento superior, fica parecendo que a gente vai subir no alto de uma montanha e o céu vai se rasgar ao meio, assim, e eu vou transcender, né? Um nirvana. Não. Sertão adentro, como diria Guimarães Rosa.
Você vai... Quanto mais você se conhece, mais superior se torna o seu conhecimento. Não temos, porém, essa pretensão de definir o que seja a verdade. Mas sabemos que a verdade é a bússola de nossa marcha e que aparece inevitável nos caminhos em que ela nos responde, acrescida sempre de mais luz, em nós mesmos, respondendo-nos às indagações em nome de Deus. A verdade é aquela bússola que vai me mostrar para onde eu devo ir. Só que a bússola só te mostra para onde você quer ir se você perguntar para ela. Se você tirar ela do bolso, assim, para onde fica o norte, bússola? Põe ela acima da mesinha aqui e a bússola vai te apontar o norte. Se você não está preocupado em saber para onde fica o norte, se você não quer fazer essa pergunta para o instrumento, para que serve a bússola? Ela é só um objeto. A bússola só é bússola se o peregrino fizer uma pergunta simples para ela. Para onde fica o norte? Não falei nada das perguntas com a Alex. Enquanto isso, a gente vai de Alexia, né? A gente vai de Alexia, né? Olha só, gente. Caminho, Verdade e Vida, livro de Emmanuel, capítulo 47. A grande pergunta. Eita! Agora mesmo assim, no questão 919, que a Kardec fez mais de 1000, né? Aí o Emmanuel veio e falou assim, mas espera aí, tem a grande pergunta. Quem que formulou a grande pergunta? Se é a pergunta mais inteligente, tem que ser feita pelo espírito mais inteligente, né? Lucas, capítulo 6, versículo 46, pergunta de Jesus. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É as tais perguntas que eu falo para vocês, que se você coloca aqui no quadro, não é? Qual o sentido de ser religioso, frequentar um templo religioso, estudar textos religiosos e não praticar o que se aprende? Qual é o sentido disso? Eu sou cristã, digo que Jesus é o mestre, só não faço nada do que ele ensina. Se eu não me porto como discípulo, Não faço nada. né? Ele é o mestre. Olha a pergunta que Jesus está falando. Por quê? Essa não é uma pergunta que Jesus está fazendo porque ele não sabe qual é a resposta. É uma proposta de auto-inquirição. Pergunte isso para você todas as vezes que você for no centro. E aí vem um comentário do Emmanuel. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos ensinamentos sublimes e claros. Primeira coisa, para obter essa resposta, você não precisa estar necessariamente dentro do centro. Porque senão a gente entra naquela questão da CLT espiritual. Que você bate ponto, entre 7h30 da noite até as 9h da noite, eu faço perguntas profundas. Depois que eu saio do centro, não as faço mais. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Ou seja, na verdade, Dom João, o que eu queria era não ter que fazer pergunta nenhuma, chegar no centro e ter resposta. Eu quero que os Espíritos me mostrem um sinal, uma revelação. Me mostra, Senhor, onde eu errei. E a gente quase que escuta Deus dizendo, você está perguntando para mim? Onde eu errei? Você pergunta para mim? E uma amiga espírita tem uma maioria assim, de ele saber o que fez. Uma vez um professor da medicina, da Faculdade de Medicina da Federal aqui, me contou um negócio engraçadíssimo.
A menina estava no 5º ano de medicina. Aí, faltava pouquinho para formar. Ela aparece grávida. Ela, assim, não tinha um relacionamento fixo, não tinha um namorado, muito promíscuo, aparece grávida. Aí ela vai falar para o professor que não vai conseguir entregar o trabalho porque ela tá atordoada. Né? Aí vira para o professor me conta que virou para ele e falou assim, professor, eu não sei como é que isso foi me acontecer. Ela falou assim, minha filha, ele falou para ela, você está no 5º ano de medicina e não sabe como é que isso foi te acontecer. Né? Você tem que se perguntar para você mesma. Não é? São perguntas que a gente quer repassar para ver se alguém dá a resposta. Transferir para... Dá a resposta? Não tem... Nem vou te dar essa resposta. A gente ainda chega ao ponto de pegar o livro, né? Pega o livro, fecha o olhinho assim e faz a pergunta. E abre ao acaso. Porque sabe o que a gente está querendo? A resposta. E é onde acontece de você ler e falar assim, nada a ver. Aí você fecha de novo e abre de novo. Não, vou mudar de livro, esse livro está viciado. A gente fala assim, pega o outro livro. Não vai ter a resposta. Sabe por quê? Essa pergunta você não tem que fazer para o livro dos Espíritos, para o Evangelho. Tem perguntas que a gente tem que fazer. Você lê, estuda. Como a gente está aqui hoje à noite. E aí o estudo serve, a leitura serve, para que você saiba quais são as perguntas que você deve fazer para quem? Para você mesmo. Ó. Vixe, 9h50. Passei muito horário. A Juju tá esperando eu. Olha só. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos. Olha que o Emmanuel está dizendo. O que eu falei, né? Acho que nas paredes dos centros espíritas, nos painéis, nos murais dos centros espíritas, não devia ter frases prontas, respostas. Devia ter só perguntas. Tem um trabalho bonito, meu amigo Felipe Mascarenhas, ele fez um trabalho junto com outro amigo, Luiz Felipe, lá do Sintonia Moral. Eles fizeram um livro que se chama As Perguntas de Jesus. Era uma palestra do Luiz, que depois o Felipe transformou em livro. Olha, As Perguntas de Jesus. Ele inventariou, fez uma pesquisa de todas as perguntas que Jesus faz no Novo Testamento. É extraordinário esse livro. Nós vamos colocar aqui na descrição o livro. Olha, é o Luiz Guilherme com o Felipe, né? O Felipe Trúculo, Mascarenhas, ó. E aí eu encerro com o Show da Luna. Quem já assistiu o Show da Luna? Assistam o Show da Luna, é um dos desenhos favoritos. O Chico, meu filho, fala favorito. Pai, esse desenho é um dos meus desenhos favoritos. O Show da Luna. E é um desenho em que a Luna, o irmãozinho dela, o Júpiter, e o bichinho de estimação deles, que é o Cláudio, eles fazem questionamentos sobre a vida. E aí tem a música que eu adoro essa música. E aí eu coloquei aqui o versozinho. Eu quero saber, não quero dormir. O que está acontecendo, eu vou descobrir. O que está acontecendo por dentro de mim? Mundo adentro, vida adentro. E quem se propuser a descobrir isso, não vai dormir. Certo? Fiquemos com o Show da Luna. Eu quero saber. Quem quer de fato saber, tem que ter a coragem de se perguntar: por quê? O quê? Quem? Onde? Pra quê? Certinho? Até semana que vem.